9h32, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Comunitária, na Manhã Comunitária comigo, Daniele Heider. E eu adoro falar isso, viu, gente? Mas nós temos visita. Vou até abaixar o volume aqui da música, ligar os microfones, porque eu nunca sei direito qual que é. E vou dar bom dia para o Carlos Alexandre da Silva Harold, da Emater, o Instituto Ambiental de Assistência Técnica e Extensão Rural de Santa Helena. Bom dia, Carlos. Bom dia. É isso aí, a primeira vez aqui, né, Carlos? Primeira vez. A gente estava comentando aqui nos bastidores, pessoal, que a gente não tinha alinhado muito bem uma pauta, né, sobre o que a gente conversaria, porque, na verdade, nós não conhecemos muito bem o que significa a Emater, qual que é o trabalho da Emater, né? Então, começamos por aí, Carlos. Aonde que fica a Emater aqui em Santa Helena, né? Se você não lembrar ainda, o Carlos é novo aqui na cidade, acho que eu peguei o Carlos agora. E qual que é o trabalho da Emater? O que ele se diferencia dos outros? Você tinha me explicado um pouco sobre isso. A Emater, ela fica hoje localizada ali perto do Centro de Saúde, entre o Centro de Saúde e a CISA, ali na rua Minas Gerais. Bem pertinho aqui. Que bem pertinho aqui do centro aqui. Qual que é o trabalho da Emater hoje? O trabalho da Emater hoje é um trabalho de assistência técnica. Aqui, uma assistência técnica gratuita oferecida pelo Estado, né? O Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, o trabalho nosso é de apoiar a agricultura familiar aqui em Santa Helena. Né? Ele é específico para a agricultura familiar, então, né? Específico para a agricultura familiar. Não que não atenda o patronal se não tiver demanda. Se tiver tempo sobrando e tudo mais, a gente atende também o agricultor patronal. Mas o foco da Emater é a agricultura familiar. Então a prioridade é atendimento aos agricultores familiares aqui do município. A gente estava conversando também antes nos bastidores, o que é que faz com que alguém seja considerado como agricultor familiar? Pode ser as notas dos últimos 12 meses de comercialização, né? Que você pode pegar lá na prefeitura, esse balanço, um extrato desse balanço. Os documentos pessoais da pessoa proprietária da terra e, no caso se for casado, do cônjuge. E também precisa levar para nós o documento da terra, comprovando que tem essa área, né? E é uma declaração, então é declaratório. Tem que ir lá e ficar um tempinho com a gente respondendo algumas perguntas para a gente poder jogar no sistema e emitir essa DAP. Através dessa DAP você acessa muitas políticas públicas. É o começo, então. É o começo, esse é o ponto principal. Você acredita que tem aqui pessoas que são aí da agricultura familiar que não têm esse registro? Acontece isso? Ou a maioria tem? A maioria aqui em Santa Helena tem. A maioria aqui em Santa Helena tem. E essa licença, né? Essa declaração de aptidão para o PRONAF. O que é o PRONAF? O PRONAF é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, né? É uma política federal que foi instituída. E dentro dessa política se encaixa todos os programas, todos os benefícios para a agricultura familiar. Vai do crédito, né, que pode acessar o PRONAF no banco, que é o mais famoso, né, com juros subsidiados, com juros baixos, juros bem abaixo dos juros de mercado, para você pegar crédito para investimento, para custeio, para tudo, até acessar outras políticas, como é o caso hoje do crédito imobiliário rural, né, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, que está tendo inclusive uma demanda hoje no município, tem um trabalho hoje no município nesse sentido. Acessar a política também do PNAE, que é para poder vender hoje, tem uma lei aí que beneficia o agricultor familiar, que 30% da merenda escolar dos municípios e da estadual tem que ser comprada da agricultura familiar. Então só pode vender para a merenda escolar quem tem esse documento, essa DAP, né? E o PAA também, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que hoje inclusive está aberto junto à prefeitura aqui de Santa Helena, que o agricultor pode vender R$ 6.500 por ano para entidades carentes. Então o agricultor doa para as entidades carentes e o governo paga por isso, né? É um programa específico para a agricultura familiar também. Ô Carlos, e normalmente esses agricultores familiares que vendem esses produtos para as creches, para as merendas, que tipo de produto que é que eles vendem? Não é soja e milho, não, né? Não é soja e milho. É produtos de consumo. Então arroz, feijão, hortaliças, carnes, doces, qualquer produto nesse sentido. E é muito burocrático? Ter esse DAF já habilita a pessoa para concorrer a essa... Ter a DAP já habilita a pessoa a ter esse negócio, né? Participar do programa. Para confirmar a participação no programa, tem que ir na prefeitura, na Secretaria de Agricultura e se inscrever lá. É um programa que toda a burocracia, quem está executando hoje aqui em Santa Helena é a prefeitura.
do programa. É um programa relativamente burocrático. Então você faz o projeto, manda para o governo federal, depois de um certo tempo, 2 meses, 3 meses, o governo federal libera, o agricultor começa a entregar. Então não deixa de ter uma burocracia. Isso, né? Inclui também frutas, por exemplo, um maracujá para fazer suco. Tudo Tudo quanto é fruta. Tem limite mínimo também de participação? Não, assim? Não tem limite mínimo. Então qualquer E não um tem que limite tem de produto também. Pode ser, cada agricultor pode entregar 7, 8 produtos. Não precisa ser um produto só também. Então você pode aproveitar. Então foi um programa que foi feito principalmente para aquele agricultor familiar que vai para a feira. Chega na feira, não vende tudo. Então o que ele sobra da feira, ele entrega na escola, entrega na entidade carente, e o governo paga para ele não perder aquilo que ele trouxe para a cidade, que muitas vezes ele perderia. Né? O programa foi feito para isso, nesse foco. Hoje, claro, que hoje virou muita gente, vive desse programa também. Junto desse programa, do PNAE, que é R$20 mil por município que pode entregar. Então, muita gente trabalha em função desses programas hoje, que não é bom, mas tem mantido muita gente na terra. E a gente estava conversando também aqui nos bastidores, né, que a agricultura familiar ela tem um certo limite, né, de terras e tal. Senão ela passa a não ser mais agricultura familiar. Ela passa a ser o quê? Uma agricultura patronal, né? Patronal. Essa agricultura, cultura patronal, que é conhecida no meio político e burocrático como agricultura patronal, que é uma agricultura de grandes produtores, né? Essa agricultura familiar, ela tem, assim, dificuldades de sobreviver, né? Em relação, por exemplo, aos outros lugares que você já visualizou essa agricultura familiar, o que de fato faz com que esse tipo de local, né, ele consiga se manter, né? Ele não venha, sei lá, porque a grande dificuldade de fortalecer a agricultura familiar é que ela seja de fato sustentável, né? Uhum. E os exemplos que você já viu aí ao longo do país, o que funcionava mais ou menos aí? Não, a agricultura familiar, de modo geral, ela tem sido assim. Por que hoje tem essas políticas públicas voltadas específicas para a agricultura familiar? Porque tem se visto hoje no país, não só aqui no Paraná, mas no país como um todo, que a agricultura familiar tem sido uma agricultura que não tem tido sustentabilidade no campo. Hoje temos uma população envelhecida no campo, já de poucos jovens trabalhando em pequenas propriedades, com renda cada vez menor. Por exemplo, aqui em Santa Helena, muita agricultura familiar trabalha com soja e milho, no qual você tem um valor X que você ganha por hectare, no máximo, para essa cultura, né? Para essas duas culturas, que não remuneram bem, comparado com algumas outras culturas, como a hortaliça, como a questão da fruticultura, o próprio leite, que remuneram melhor do que a própria soja e milho. A agricultura familiar, ela normalmente em todo local, ela tem se voltado a trabalhar com essas culturas com maior geração de renda em pequena área, né? Então esse que é o objetivo da agricultura familiar, assim, o objetivo não da agricultura familiar, o objetivo do governo com a agricultura familiar, que ela assuma atividades que ela permitam ao agricultor permanecer na terra, né? Então essas políticas são voltadas para isso. Voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, para a sustentabilidade da agricultura familiar, para que o jovem possa permanecer na terra hoje, né? Que ele não queira ir para a cidade. Isso aconteceu, né? A gente viu aí uma geração, né, de filhos de agricultores indo para a cidade, tentando, digamos assim, a sorte, né? Acreditando que a cidade daria aí um melhor futuro do que trabalhar com a terra. E a gente vê também uma tendência mundial, no contrário disso, né? Das pessoas voltando para a terra, produzindo o próprio alimento, para dependerem cada vez menos de aposentadoria, que a gente não tem mais essa segurança, né? Para depender cada vez menos do crédito também, né? O Carlos, você acha que a agricultura familiar, esse fortalecimento da agricultura familiar, ele vem sendo pensado assim mais nos últimos tempos? Sim, de 2002 para cá, a gente tem tido essas políticas já. A maioria das políticas que eu falei para vocês, vocês, elas são antigas. Por exemplo, o PA é desde 2003, o PNAE desde 2008, o próprio PRONAF do crédito desde 95, mas fortalecendo mesmo de 2002 para cá, são pensados nesse sentido. Mas o que a gente vê ainda, você falou que já tivemos esse movimento do jovem para a área rural, mas esse movimento continua. Claro que agora a gente tem muitos exemplos de jovens que foram para a área rural, para a área urbana, tiveram alguma frustração lá e agora estão retornando e retornando melhores para a área rural, agregando valor na área rural, né? A gente tem tido muitos exemplos, inclusive aqui em Santa Helena, de jovens, hoje empreendedores, que estão voltando para dentro da propriedade
e abrindo uma hidroponia, mexendo com horta, a questão do aviário, e ficando na propriedade e vivendo bem na propriedade. A gente tem visto isso, mas o movimento, infelizmente, ainda a maioria que a gente tem visto é de uma população ainda migrando da área rural para a área urbana. E isso tem gerado um monte de problemas hoje, inclusive na área rural. Isso é debatido lá na Emater? Vocês pensam um pouco essa questão também da sucessão familiar? Isso é uma coisa que também eu tenho conversado aqui com os entrevistados, que a gente gostaria de fazer uma reunião de pessoas aqui ao vivo para pensar essa questão da sucessão familiar. Você acredita que isso é importante, a gente pensar sobre isso? Com certeza, né? Com certeza. A gente, no trabalho, de modo geral, a gente discute isso pontualmente. Mas hoje, no loco que a gente vê é que a maioria das instituições, reforçando isso, a gente precisa sentar na mesa, muitas instituições para discutir isso, é que cada instituição, muitas das vezes, se isola dentro do seu escritório, dentro do seu ciclo da olericultura, da hortaliça, da fruticultura, do leite, dentro da área rural. Mas qual que é a dificuldade nossa? Mão de obra. Essa população, como está envelhecida, como é que você vai trabalhar uma atividade que gera mais mão de obra, comparado porque durante muito tempo, né, se acreditou que a mão de obra não precisava, já que você colocava uma máquina, porque para você colher soja e milho você não precisa de muita gente. Por isso agora para você retomar, você vai ter que convencer as pessoas a voltar, né? Inclusive os familiares, né? Com certeza. Agora, em se tratando de Emater, o agricultor familiar, ele pode procurar a Emater para quê hoje? Hoje a Emater, você pode procurar ela para a questão dos projetos de crédito. A gente faz esses projetos de crédito lá. Só ligar, marcar certinho, dar uma passadinha lá. A Emater funciona da 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30 da tarde. Então, indo lá, fazer um projeto, a gente te instrui como é que corre isso, atrás disso no banco. Pode fazer a questão da DAP com a gente. E a gente tem pequenos projetos também que a gente está atuando. Por exemplo, aqui em Santa Helena, a gente tem um foco hoje no projeto de piscicultura. Então, a gente tem dado apoio às propriedades com relação à qualidade da água. Vamos começar a fazer uma série de treinamentos hoje com o pessoal que quer entrar na atividade para trabalhar a questão da piscicultura, porque a gente vê que é o terceiro grande mercado que está se instaurando hoje em Santa Helena é a questão da piscicultura, né? A gente vamos bater forte nisso. E também, se quiser tirar alguma dúvida com relação ao leite, temos hoje o Zé Valdir Demétrio dentro do escritório, que é muito bom, muito capacitado nessa área, tem muita informação com relação a isso, que pode dar um apoio aos agricultores nesse sentido também, né? E algumas outras demandas que vocês tiverem pontuais com relação à fruta, uva, morango, tomate, hortaliças, a gente também pode dar algum apoio também. Infelizmente, a instituição é para atender toda a agricultura familiar. Mas como ela depende de pessoas, no caso nós, dentro da instituição, acaba que cada técnico lá dentro, hoje nós estamos em 3 técnicos, cada técnico tem uma especialidade, né? Tem uma preferência para trabalhar. Às vezes, como a área rural é muito ampla, a gente às vezes não dá conta de todas as demandas, né? Por exemplo, soja hoje, se você for lá tirar algumas dúvidas de soja, provavelmente eu vou ter alguma dificuldade em te dar a resposta na hora. Mas com certeza pode nos procurar e a gente vai procurar um especialista em outro local para te dar essa resposta. Às vezes com um pouco mais de trabalho, um pouco mais de demora, né, no sentido, mas a gente vai te dar essa resposta também, pode nos procurar. Muito bem, então estivemos aqui conversando com o Carlos Alexandre Harold, engenheiro agrônomo, né, lá da Emater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural aí, a agricultura familiar. Para você que quer anotar o telefone da Emater, né, e pedir aí alguma assessoria, alguma ajuda, né, vale anotar então, 3268-2020, fica na rua Minas Gerais, 1400 aqui no centro mesmo, de Santa Helena, pertinho ali da Cisa. Muito obrigada, Carlos, volte sempre. Você já viu que conversa aqui não falta, né, se a gente emendar algum papo aqui, a gente vai longe, viu? Muito obrigado pela oportunidade, precisando, estamos sempre à disposição. E quando tiver algum recado também para dar para nossa comunidade, convidar para participar de algum curso, tá? Não precisa aí anunciar, já vem aqui direto que a gente passa o recado para a comunidade, beleza? Beleza. Muito obrigado, gente.